O outro tipo de fatoração é muito simples também. É a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Fatoração do trinômio do quadrado perfeito, que está na página 77. Vamos ver aqui um exemplo aqui, é bem facinho. Presta atenção aqui, ó. Primeiro exemplo. Verificar se o trinômio significa vai ter 3 monômios, tá certo? Trinômio. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 é um quadrado perfeito. Será que é? Vamos lá. A gente colocou aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Do primeiro termo, que é x ao quadrado, vai sair o primeiro termo, que é a raiz quadrada de x elevado a 2. Então, toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice, cancela, cancela, cancela também o símbolo. E o resultado é a base do radicando, que é x. Então, já tem o primeiro termo, que é x. E o segundo termo, ele vai sair do 9, tá certo? Que é o terceiro termo, a terceira parcela. Então, é o segundo termo. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3, tá certo? Então, já tem o segundo termo, que é 3. Então, eu coloco entre parênteses, coloco o primeiro termo, que é x, segundo termo, 3. E daqui, do termo do meio, eu quero só o sinal. Como aqui é negativo, eu coloco entre eles o sinal de menos, tá certo? E eleva ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos é o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o segundo termo ao quadrado. Então, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Tá certo? Confirmou aí. Ok? Segundo exemplo. Segundo exemplo. Verificar se o trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é um quadrado perfeito. Tá certo? Tente escrever aqui de novo. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Então, desse x elevado ao quadrado vai sair o primeiro termo. É só colocar dentro da raiz. Tá certo? Então, a raiz quadrada de x elevado a 2 é só cancelar aqui. Toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice, cancela. O resultado é a base do radicando, que é x. Então, primeiro termo, x. Segundo termo, sai do terceiro termo, que é 16y ao quadrado. Então, sai o segundo termo. É só colocar dentro da raiz. A raiz quadrada de 16x ao quadrado, a raiz de 16 é 4. Então, toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice, cancela. O resultado é a base, que é y. Tá certo? Então, o segundo termo é 4y. O primeiro termo, x. O segundo termo, 4y. Do termo do meio, eu quero só o sinal de mais aqui para separar. Então, você coloca o primeiro termo, x, mais segundo termo, 4y, e eleva ao quadrado. Então, confirmou que é um quadrado perfeito. X mais 4y elevado ao quadrado. Ok? Dando continuidade, fatoração mais de uma vez, da página 79. É muito simples aqui, ó. Fatorar x elevado a 3 menos 4x elevado a 2 mais 4x. Foi repetido aqui. Quantas parcelas eu tenho? 1, 2, 3. 3 parcelas. Tá certo? Nessas 3 parcelas, o que é que tem de comum? Número não tem, porque 4 e 4 até é comum, mas aqui é 1, então não é comum, né? O coeficiente numérico não é comum. Agora, x, x e x é comum. Mas é o x de menor expoente, por isso que é o x elevado a 1, porque esse aqui é maior e esse aqui também é maior ainda, né? Então, o fator comum vai ser x elevado a 1. Aí, a gente vai ter que fazer 3 divisões, né? A gente vai pegar x elevado ao cubo dividido por x. Então, x elevado a 3 dividido por x. Na divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, x elevado ao quadrado. Coloca aqui. Aí você vai pegar o termo do meio e dividir pelo fator comum em evidência. Então, coloca menos lá, né? Repete o menos e vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4. X e x, né? Então, vamos lá. Na divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá x elevado a 1. Então, o resultado da divisão aqui deu 4x. Você coloca aqui, 4x. Agora, a última divisão.
4x dividido pelo fator comum em evidência, que é x. 4 dividido por 1 deu 4. O x com o x você cancela, porque todos eles estão elevados a 1, o mesmo expoente, tá certo? Então o resultado aqui deu 4. Como é fatorando mais de uma vez, né? O que a gente faz? Isso aqui pode ser um quadrado perfeito, tá certo? Então, do x ao quadrado vai sair o primeiro termo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Desse terceiro termo aqui, vai sair o segundo termo, que é só botar dentro da raiz. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, eu já tenho o primeiro termo, que é x. Já tenho o segundo termo, que é x. Então, você coloca o primeiro termo, coloca o segundo termo, olha para o termo do meio, que vai vir o sinal. Aqui não é negativo, você bota negativo aqui. E eleva ao quadrado. Então, fator comum, x vezes, entre parênteses, x menos 2 eleva ao quadrado. Então, é a forma fatorada dessa expressão aqui, desse polinômio, que foi fatorado mais de uma vez, ok? Agora nós vamos ver o último caso. Fatoração, usando a fatoração para resolver equações. Primeiro exemplo aqui, da página 80. Quais são as raízes de x ao quadrado menos 16 igual a 0? Então, desse x ao quadrado sai o primeiro termo, que é a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, que dá x. Do segundo termo, que é 16, sai o segundo termo, que é a raiz quadrada de 16 é 4. Então, você repete o primeiro, x, repete o primeiro, coloca mais 4, coloca menos 4. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, que é x mais 4 vezes x menos 4, igual a 0. Então, desse x mais 4 vai sair a primeira raiz. Quando você joga mais 4 para o segundo membro, ele troca de sinal. Então, a primeira raiz é x igual a menos 4. Aí você pega aqui, ó, x menos 4, vai sair a segunda raiz. Quando você joga menos 4 para o segundo membro, ele troca de sinal. Isso aqui é menos, vai para cá mais. Então, aqui é a segunda raiz. Logo, as raízes da equação são mais 4 e menos 4. Ok? Último exemplo aqui, porque a bateria do celular está descarregando. Quais são as raízes da equação? X ao quadrado menos 7x igual a 0. Então aqui vai ter fator comum em evidência. Ó. X ao quadrado e 7x, que é um fator comum em evidência? O x elevado a 1. Então, primeira divisão. X ao quadrado dividido por x. Repete a base, que é x. 2 menos 1 dá x, né? Foi colocado aqui, ó, x. 7x dividido por x, foi feito aqui, ó. O x com o x cancela. 7 dividido por 1 dá 7. Então coloca aqui, 7 fecha parênteses igual a 0. A primeira raiz desse x vir aqui, ó, que é x igual a 0. Aí você pega entre parênteses, x mais 7 iguala também a 0. Então joga o 7 para o segundo membro, troca de sinal. Então x é igual a menos 7. Então já encontrei as duas raízes. Então, logo as raízes da equação são 0 e menos 7, ok? Bons estudos, coragem.